Muito bem, pessoal, prosseguindo aqui com o nosso curso de gramática, vamos fazer agora, pessoal, vamos aprender, né, a leitura e a escrita dos numerais. Isso aqui é aquele tipo de aula que a gente acha que sabe, né? A gente pensa que sabe, mas aí tem alguns detalhes que a gente simplesmente se enrola ou nunca nem viu, né? Então vamos ver aí como é que nós lemos aí os numerais, ó. Então, para ler, vamos começar pelos numerais cardinais, 1, 2, 3, etc, né? Então, para ler e escrever corretamente os numerais cardinais, nós devemos observar os seguintes critérios. Então, qual é o primeiro critério? Então, entre as unidades, dezenas e centenas, intercala-se a conjunção e. Aqui você vai ter que entender um pouquinho de matemática, né? Você sabe o que é unidade, dezena e centena. A unidade de 0 a 9, né? A dezena, né, vai de 10 até 99. A centena vai de 100 até 999. E assim vai-se embora. Certo? Então, entre as unidades, as dezenas e as centenas, nós vamos intercalar a conjunção e. Por exemplo, como é que eu leio isso aqui? Ó? 40, 40 é a dezena, e 5, 5 é a unidade. Então, entre as duas eu coloco ó, 338. 300 a unidade, ou 300 a centena, 30 a dezena e 8 a unidade. 338, beleza? Então, não se deve empregar a conjunção e entre o milhar e a centena. Isso aqui é importante, porque uma prova pode cair um negócio desse. Uma picuinha dessa aí, não sei se valeria a pena uma prova cair, mas nunca se sabe, né? Como é que eu leio esse número aí? Na maioria das pessoas, a maioria das vezes a gente lê assim, ó. 2.387. Olha, não tem esse E que eu falei, né? O correto é, ó, 2.000. Olha só, 2.000, né? Aí, 387. Entre o milhar e a centena, não se deve colocar o E, a conjunção E. Hein? Presta atenção para isso, ó. 1942. Aí sim, ó, 1942. Entre o 1.000, né, e o 900, ó, entre o milhar, né, e a centena, não se deve colocar a conjunção e, beleza? Então, olha só, quando a centena começa por 0, coloca-se a conjunção e antes da centena, lógico, ó, 2026, aí sim, ó, por quê? Porque a centena aí é 0, né? Aqui, ó, 6.090. Por quê? A centena aí é 0, aí sim eu coloco a conjunção e. Quando a centena termina por 2 zeros, coloca-se a conjunção e antes da centena. Olha aí, ó, 2.000, ou 2.000, ó, 4.200, 3.900, certo? Agora aqui, ó, em números muito extensos, deve-se empregar a conjunção e entre os elementos de uma mesma ordem de unidade e deve-se omiti-las quando se passar de uma ordem para outra. O que é uma ordem para outra, pessoal? Eu tenho a ordem, né? Por exemplo, ordem dos milhares, ordem dos milhões, ordem dos bilhões. É isso? Essa que é a ordem, tá? Ordem dos trilhões. Então, de uma ordem para outra, né, olha só, deve-se empregar a conjunção entre os elementos de uma mesma ordem. Então, por exemplo, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, eles fazem parte de uma mesma ordem. Entre esses elementos, aí sim eu devo colocar o E. Mas de uma ordem, por exemplo, de uma ordem de milhão para uma ordem de milhar, aí entre esses dois eu já não coloco o E. É isso que ele está querendo dizer. Nesse caso, o que eu faço? Eu coloco uma vírgula. Certo? Não devo colocar o E, mas eu coloco uma vírgula. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Como é que você leria esse número aí? Ó? Então, olha só. 582 mil. Ó, aqui eu tenho uma ordem. Ó, certo? 582 mil. Aqui nesse caso, ó, 400... Ó, bem aqui nessa diferença aqui, eu já não coloco o E. Ó, 476. Agora, olha esse número aqui. Ó. Como é que eu leio? Ó? 123 milhões. Opa, olha aí, ó. Saí da ordem dos milhões, agora eu vou entrar na ordem dos milhares. Aí eu não coloco uma vírgula, um E, eu coloco uma vírgula. 459 mil, ó. Aí no caso aqui, ó, eu não coloco nada. Pessoal, entre
o milhar, certo? E a centena não se coloca vírgula, certo? Aí, ó, 459 mil, aí não coloco nada, ó, 376. Aqui, ó, esse aqui que é enorme, ó. 28 bilhões, ó. Tô saindo de uma ordem, vou entrar agora para a ordem dos milhões. Então eu coloco uma vírgula, não um E. 358 milhões. Vou entrar agora em uma outra ordem. Aí não coloco o E, coloco a vírgula. 439.542. Ó, não se deve empregar vírgula entre o milhar e a centena. Isso que você tem que ter em mente. Quando for para frente, aí você, de uma ordem para outra, você coloca vírgula. Mas entre o milhar e a centena, aí você já não deve colocar a vírgula. Então, muita atenção para isso. É um detalhe que pode fazer uma diferença, beleza? Aí você tem que entender um pouquinho também de matemática, né? Para saber diferenciar isso aí. Então, vamos ver aqui os numerais ordinais, né? Os numerais superiores a 2.000 admitem duas leituras. Então, se eu tenho os numerais superiores a 2.000, duas leituras. Primeira leitura, ler-se o milhar como cardinal e os demais números como ordinais. Olha aí, ó. Aqui eu tenho assim, ó, posso ler assim, ó, 2 milésimos, nonagésimo, octogésimo, sétimo. Veja, o milhar eu li como sendo cardinal. E o resto eu li como sendo o quê? Como sendo ordinal. Essa é uma leitura, mas eu poderia fazer de outro jeito, ó. Ler todos os números como se fossem ordinais, ó. Segundo milésimo, nonagésimo, octogésimo, sétimo. Né? Isso aí é bem complicadinho, né? Números fracionários, pessoal. O numerador é sempre lido como cardinal. Olha aí, ó. 2, ó, cardinal, ó, sextos. 5, oitavos. Então, o numerador sempre vai ser o quê? Cardinal. Então, quanto ao denominador, existem duas maneiras de leitura, certo? Quais são as duas maneiras de leitura? Primeiro, os numerais de 1 a 10, ou representados por números redondos, devem ser lidos como ordinais. Por exemplo, 5 oitavos, 2 décimos. Deu para entender? Então, os numerais de 1 a 10, ou que são representados por números redondos, eles devem ser lidos como ordinais. Os numerais, né? Olha isso agora. Eu estou me referindo ao denominador, pessoal. Denominador. Agora, olha só. Os numerais acima de 10 ou que não representam números redondos devem ser lidos como cardinais, seguido da palavra avos. Olha aí, ó. 5, 11, avos. Ó. Foram lidos como cardinal usando a palavra avos. 2, 345 avos. Beleza? Então, com isso aí, nós aprendemos aí como ler os numerais, né? Bem abençoado, bem difícilzinho, mas é isso aí. Próxima aula a gente continua.